Irmãos, já meditamos hoje no Salmo de número 5 pela manhã e agora pela noite meditaremos no Salmo de número 6, para a glória do nosso Deus. E diz assim a palavra do Senhor: Ao mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Irmãos, o que é que causa sofrimento na vida do cristão? O que é que mais do que qualquer outra coisa pode afligir o coração do crente? O que é que faz com que nós possamos entrar em desespero? O que é que aflige mais profundamente a nossa alma? Perceba que nós estamos vendo em todos os salmos, desde o salmo de número 3, os sofrimentos e as aflições de Davi em meio a perseguições. Perceba que no salmo de número 3 nos é falado que o maior sofrimento que Davi já passou por sua vida o está afligindo. Davi escreveu o salmo de número 3 quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Veja, Davi sofria e Davi buscava o Senhor porque o seu filho o estava perseguindo. Nós vemos que Davi ele começa o salmo e inicia desejando que o Senhor acalme o seu coração, mas percebemos que no salmo de número 3 ele já termina em plena confiança, com plena confiança no Deus da sua salvação. O salmo de número 4 é um salmo onde Davi ele passa todo o salmo desde o início até o fim com o coração calmo, com o coração descansando no Senhor. No salmo de número 5 nós vemos que Davi volta a estar com a alma um pouco aflita, mas ele termina novamente em confiança ao seu Deus. Agora no salmo de número 6, irmãos, nós vemos que desde o início do salmo até praticamente o seu final, Davi ele está também novamente desesperado, só que muito mais desesperado. Na verdade, nós vemos agora de fato Davi desesperado. Em outros momentos ele clamava pelo Senhor, ele ansiava para que Deus escutasse o seu gemido, mas agora ele completamente, suas palavras, os sentimentos que são transmitidos através dela, nos fazem perceber que o sentimento de Davi é completamente diferente nesse salmo de número 6 do que nos salmos anteriores. E o que é que aconteceu? Por que Davi está tão desesperado então? Ele nos fala no versículo número 1, ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Vejam, irmãos, Davi agora nesse momento, ele está consciente que ele está debaixo da ira de Deus. Davi nesse momento, ele está consciente de que a disciplina do Senhor, o furor do seu Pai Celestial está sobre ele. Isso faz com que Davi fique de fato aflito. Isso aflige o coração de Davi muito mais do que a simples perseguição dos homens. É verdade, nós veremos no final dos salmos que a ira de Deus está sendo derramada, que a aflição que aflige o coração de Davi está sendo derramada por Deus através dos homens. Os homens o estão perseguindo ainda. Mas dessa vez, nessa ocasião que nós não sabemos ao certo pelo que Davi está passando, ele sabe perfeita e plenamente, ele reconhece que o castigo vem da mão do Senhor, que ele está sobre uma disciplina rigorosa por parte
de Deus, ao ponto de ele falar que é a ira, que é o furor de Deus que está caindo sobre ele. É interessante, irmãos, nós percebemos, porque se somos filhos de Deus, a ira do Senhor, ela não cairá completamente sobre nós. E é por isso que Davi clama aqui. Davi não está clamando que o Senhor não o castigue, porque ele sabe que é pecador, mas ele clama para que o Senhor não o castigue na sua completude, que Deus não dê a paga que Davi merece. O Davi, quando ele escreve o Salmo de número 103, ele vai dizer no Salmo que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, que Deus, como Pai, nos trata como filhos. Então veja que o pedido de Davi aqui nesse momento não é para que Deus não o castigue, não é para que Deus não o discipline, não é para que Deus deixe passar os seus pecados de forma impune. Mas Davi, ele está sofrendo tanto, a mão do Senhor tem pesado tanto sobre ele, que ele está desesperado. Davi, ele tem se sentido de uma forma completamente diferente quando ele simplesmente vê que os homens o estão tramando contra ele. Nesse momento ele vê a mão do próprio Deus completamente sendo descarregada sobre a sua vida, e isso faz com que ele tema, isso faz com que ele clame ao Senhor. O sofrimento de Davi aqui já se encontra prolongado, como nós veremos no decorrer desse salmo, por isso que ele clama tão desesperadamente. No versículo 2 ele diz: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado, sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Perceba que Davi, ele não fala: Senhor, tá bom já de me castigar, porque eu não mereço mais ser castigado. Mas ele pede ao Senhor: Senhor, tem compaixão de mim. E ele diz: porque eu sou fraco. Novamente no Salmo 103, Davi, ele fala que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, porque ele sabe que somos pó. Ou seja, Deus sabe das nossas fraquezas. Por isso ele não descarrega completamente a sua ira sobre nós, que somos seus filhos. Só que a disciplina de Deus está tão forte, está tão pesada sobre Davi, que ele sente como se Deus estivesse descarregando completamente a sua ira. E ele quer que o Senhor traga paz ao seu coração. Ele quer que o Senhor o alivie da sua aflição. Veja, mesmo Deus não castigando Davi segundo as suas iniquidades, segundo o pecado que Davi cometeu, segundo a multidão dos pecados de Davi, ainda assim, irmãos, nosso Deus é um Deus todo-poderoso. As aflições que nós podemos passar debaixo da mão de Deus podem ser terríveis. Davi, ou melhor, em outro local da palavra de Deus, nós lemos que terrível coisa é cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Vejam, irmãos, que nós vimos no salmo passado Deus falando, Davi, melhor dizendo, falando a respeito de Deus, de quem Deus é, dizendo que Deus, ele odeia os que praticam a iniquidade, falando que Deus realmente não suporta aqueles que vivem no pecado. E Davi agora se sente castigado, assim como os ímpios são castigados. Ele se sente completamente aflito, mas ele vem e ele quer, como se ele quisesse lembrar a Deus: Deus, eu sou o teu filho, Senhor, eu não sou como aqueles homens que não te amam, que não têm um relacionamento contigo. Pelo contrário, Davi, ele tem usado constantemente. Aqui no versículo 1 ele começa o salmo usando o nome de Deus. No versículo 2 ele também começa o versículo, na sua primeira linha, falando a respeito do nome de Deus. E novamente no final do versículo 2 ele clama novamente pelo nome de Deus. Ou seja, ele quer lembrar Deus da sua aliança. Não que Deus tenha esquecido da aliança que tem com Davi, mas Deus é um Deus que ele faz questão de que nós coloquemos as promessas dele diante dele, as coisas que Deus nos prometeu, o perdão dos nossos pecados, a paz que o Senhor pode nos dar, a alegria da nossa salvação. O Senhor nos quer que nós coloquemos isso diante dele, quer que nós clamemos a ele no momento de aflição e de angústia. No momento em que a mão do Senhor tem pesado sobre nós, nós devemos buscar ao nosso Deus e clamar pela sua compaixão. Perceba, irmãos, que nesse momento aqui, Davi, ele diz: eu sou fraco, Senhor, eu estou debilitado. Nós lembramos que no Salmo número 3, Davi, ele começa falando: Senhor, como aumentam contra mim a multidão dos meus inimigos. Ele fala das multidões, de que são muitos os que o perseguem, que proferem contra ele que Deus não está ao seu lado. Mas veja, nesse momento aqui a aflição de Davi chega a ser maior do que quando ele compôs o Salmo de número 3.
Aqui ele diz: eu estou debilitado, eu sou fraco. É como se ele estivesse dizendo: a minha angústia e a minha aflição já passaram do limite, Senhor. É por isso que nós vemos um tom muito mais desesperador nas palavras de Davi do que nos salmos anteriores. Então, no versículo número 3, ele diz: também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Perceba, irmãos, Davi, ele está dizendo que a aflição que ele está sofrendo diante do seu pecado, diante da mão de Deus que tem pesado sobre ele, é tão grande, que Davi, ele falou: estou debilitado, estou fraco, se referindo ao seu próprio corpo. Até fisicamente Davi não aguentava mais, mas ele diz: não é só isso, a minha alma está perturbada. Vejam, irmãos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi, o homem que caminhava com o Senhor, o homem que conhece a mão de Deus, que conhece a amizade do Senhor, aquele homem que andou com Deus, aquele que Deus disse que ia pegar o filho dele, ia tratar como seu próprio filho, diante da relação de amizade e de amor que Davi e Deus eles tinham um com o outro. Mas agora, nesse momento, Davi está debaixo da mão de Deus, do castigo, da disciplina do Senhor, e ele se sente tão aflito que ele diz: a minha alma está perturbada. Ele diz: até quando, Senhor? É como se ele não reconhecesse a Deus nesse momento. É como se Deus estivesse se revelando de uma forma tão diferente, tão mais intensa, tão a ira de Deus, a disciplina do Senhor sobre a vida de Davi de uma forma tão intensa, que ele se sente tão afligido que ele pergunta: Senhor, até quando? É como se ele dissesse: eu não estou reconhecendo o Senhor, Deus. Eu nunca passei por isso antes. Que aflição é essa que aflige o meu coração? Irmãos, eu e vocês, nós deveríamos nos sentir assim com relação ao nosso pecado. Veja, Davi, ele sente essa aflição grande porque o coração dele está sensível ao pecado. Talvez eu e você, nós nunca tenhamos nos sentido assim em nossa vida, ou provavelmente não com relação ao pecado. E isso significa que nosso coração tem sido insensível com relação à forma que Deus tem nos tratado, com relação à mão de Deus pesando sobre a nossa vida. Perceba, irmãos, que Davi, ele não é o homem mais pecador do mundo. Davi não é o cristão que mais pecou, o cristão mais perverso que já passou por essa terra. Pelo contrário, o homem segundo o coração de Deus. E é pelo fato dele ser homem segundo o coração de Deus, é que ele tem sensibilidade ao pecado. Às vezes nós vemos irmãos que passam por depressão. Às vezes as pessoas na igreja olham com desprezo irmãos que sofrem, quando muitas vezes a depressão ela é uma consequência da sensibilidade da nossa consciência. Depressão muitas vezes é uma consequência da sensibilidade da nossa alma. Nós podemos sentir, o Senhor abriu o nosso coração, abriu a nossa visão para que nós possamos sentir a fraqueza que é o homem estar em pecado, a fraqueza que é o homem estar distante de Deus. É claro que nem toda depressão, irmãos, é consequência do pecado. A depressão também pode ser simplesmente algo na saúde física da pessoa, algo na mente, algo que pode ser tratado com remédios. Mas se a depressão for causada, irmãos, por conta da nossa sensibilidade do pecado, nós devemos agradecer a Deus. Nós devemos agradecer a Deus em meio à aflição, nós devemos buscá-lo, porque o Senhor tem nos dado uma sensibilidade ao pecado. Irmãos, é triste. Nós ouvimos, nós lemos aqui as palavras de Davi, e a aflição pela qual esse homem passa é terrível, é assombrosa. Mas muito mais assombroso do que isso, irmãos, é nós estarmos vivendo no pecado e não nos sentirmos assim. É nós termos cometido o pecado, é nós estarmos sendo disciplinados pelo Senhor e nós não sentimos a mão pesada do Senhor sobre a nossa vida. Tantos cristãos, irmãos, vivem praticando o pecado e se arrependem e voltam a praticar o pecado, e sua consciência nunca passa por isso que Davi está passando, nem perto disso. Pelo contrário, eles nunca sentem a tristeza e a amargura que deveria acompanhar um arrependimento verdadeiro e sincero. Veja, irmãos, Davi, ele sempre foi aflito, a sua vida toda foi uma vida de aflição em muitos momentos, mas Davi, ele não perdeu a sensibilidade.
Davi ele não deixou de reconhecer a mão de Deus pesando sobre a sua vida. Veja que Davi ele não chega aqui e não diz: é só mais uma vez que eu estou sofrendo, é só mais um momento da minha vida em que o sofrimento vem e deixa para lá, isso vai passar. Não, irmãos, nós somos pessoas, nós somos seres humanos, e significa que as nossas aflições devem ser tratadas com seriedade, principalmente quando nós percebemos que a mão de Deus está pesando sobre nós de uma forma diferenciada, principalmente quando nós vemos que Deus está se revelando de uma forma diferente através da nossa aflição. Então Davi ele continua, e no versículo 4, após perguntar até quando, Senhor, até quando, sem reconhecer, como se ele não reconhecesse o que Deus está fazendo em sua vida, ele diz: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Novamente, Davi ele não diz: Senhor, eu não mereço estar passando por isso. Davi ele não diz: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Porque eu não sou pecador. Ele não diz isso. Pelo contrário, ele pede para que o Senhor o livre, mas ele novamente faz referência à graça de Deus. É a graça de Deus que vai fazer com que Davi seja livrado desse momento de aflição e de dor na sua alma. Não é porque ele merece, pelo contrário, irmãos. Se o Senhor for nos castigar o quanto nós merecemos, a nossa aflição será muito maior e muito mais intensa do que a aflição que Davi está sentindo aqui nesse salmo. A nossa aflição seria eterna. A nossa aflição seria as dores do inferno. Nós pereceríamos no inferno se o Senhor fosse nos tratar segundo o nosso pecado. Então, irmãos, mesmo quando o Senhor pesa a sua mão sobre nós, nós devemos reconhecer que o Senhor ainda assim é gracioso. Nós devemos clamar para que o Senhor faça com que a gente possa passar por aquela situação. Nós devemos clamar, até mesmo como Davi clamou, que o Senhor seja misericordioso e tire a sua mão pesada sobre nós. Mas em tudo isso, irmãos, não devemos murmurar contra o Senhor. Nós devemos buscar nele a solução dos nossos problemas. Nós não devemos nos queixar de Deus aos homens. Perceba que Davi aqui ele tem uma queixa contra o Senhor, mas ele leva essa queixa ao Senhor e ele leva em confiança de que o Senhor pode o libertar. Veja, é um relacionamento íntimo, onde ele não envolve os homens aqui, onde ele não busca os homens para que esse problema dele seja resolvido, onde ele não busca se queixar aos homens da parte de Deus. Veja, ele diz: o Senhor está agindo em minha vida. E se ele fosse colocar isso para alguém, como aqui estamos vendo no Salmo, está público o sofrimento de Davi, mas nós vemos que ele diz que Deus não está o castigando no seu furor. O seu pedido é para que Deus não o castigue da forma que ele merece ser castigado. Ele não está reclamando que Deus está fazendo algo injusto em sua vida. Pelo contrário, ele reconhece que se Deus fosse castigar ele segundo o que ele merece, o seu castigo seria muito, muito pior. Então o Salmo continua, no versículo de número 5, diz: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? E veja, irmãos, novamente Davi ele quer a glória de Deus em sua vida. Davi ele tem olhado para a sua vida e ele diz: Senhor, o Senhor vai ser glorificado se eu morrer, Pai. O Senhor vai ser glorificado se minha vida acabar. Eu ainda não terminei de te glorificar aqui nesse mundo, Senhor. Ainda há tanto a fazer pelo teu reino, Senhor. Ainda há tanto, meu Deus, que eu preciso te buscar, que eu preciso fazer com que os meus filhos, com que eu preciso fazer com que o meu reino, Senhor, com que os meus servos, com que os teus servos, eles venham a te conhecer. Há tanto, Senhor, que eu não fiz. Se eu morrer agora, nesse momento, o Senhor vai ser glorificado. É isso que Davi quer dizer quando ele pergunta se na sepultura haverá louvor de Deus. Veja, o ungido do Senhor morrendo debaixo do castigo de Deus. Ele pergunta: será que vai haver glória para o Senhor? Será, Senhor, que vai haver glória para ti se o teu ungido, se eu, o rei Davi, morrer debaixo do teu castigo? Será que isso não vai ser motivo para que os ímpios eles falem contra ti, Senhor? É isso que Davi quer dizer. Ele diz: Senhor, eu estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se enchem amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Irmãos, nós podemos responder a pergunta de Davi: será que Deus pode ser glorificado na aflição
do ungido dele? Será que Deus pode ser glorificado se o ungido do Senhor for levado até a morte? Irmãos, o Senhor pode ser glorificado dessa forma. Na verdade, o Senhor foi glorificado dessa forma quando não Davi, mas o próprio Filho de Deus, o ungido supremo do Senhor, o Cristo, o Messias verdadeiro, o Senhor Jesus, ele morreu e ele padeceu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Irmãos, a aflição que Davi demonstra passar nesse salmo é para que eu e você entenda. A aflição que Davi registrou aqui nesse salmo, ele ter passado por esse momento de dor e de aflição, foi para que ele mesmo sentisse na pele um pouco, apenas um pouco, daquilo que nosso Senhor Jesus sentiu na cruz do Calvário. Irmãos, nós podemos olhar para as aflições aqui de Davi, nós podemos nos compadecer dele. Veja, ele diz: eu estou a ponto de morrer. Mas essas foram exatamente as palavras de Cristo quando ele estava no Getsemane. Ele diz: a minha alma está aflita a ponto de morrer. E ele realmente não foi livrado da morte como Davi foi. O Senhor Jesus, ele morreu não debaixo de uma disciplina, não debaixo apenas do Senhor pesando um pouco a sua mão, como ele estava pesando sobre a vida de Davi. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu debaixo da completa ira de Deus sobre os nossos pecados. Irmãos, veja que Davi, ele estava um pouco aflito aqui por conta da situação que ele passava, mas ele reconhecia que ele era pecador, e ele pede para que o Senhor o livre pela sua graça, pela compaixão, pela misericórdia. Mas o Senhor Jesus, quando ele ora, quando ele pede para que o Senhor afaste dele esse cálice, se possível, a resposta de Deus é: tu sabes, meu filho, tu sabes que não é possível. E obviamente o Senhor Jesus, ele não estava querendo fugir do sofrimento, ele não estava querendo fugir da cruz, porque ele mesmo diz em João capítulo 12, ele diz: será que eu vou reclamar disso? Será que eu vou dizer: Pai, me livra dessa hora, se é para isso mesmo que eu vim a esse mundo, para sofrer essa hora? Então vejam, irmãos, quando Jesus, ele se angustia, quando ele externa para nós essa angústia, é para que nós possamos saber o que é estar debaixo da ira de Deus, porque nós nunca saberemos o que é estar debaixo da ira de Deus. Quando Davi se sente aflito dessa forma aqui, ele ainda não está debaixo da ira de Deus, porque Jesus Cristo esteve debaixo da ira de Deus no lugar de Davi e no lugar de todos os seus santos. Veja, irmãos, o Senhor Jesus, ele não foi livrado de absolutamente nada. Ele sofreu completamente pelos nossos pecados. A dor que Jesus sentiu, irmãos, é uma dor incalculável. Nós passaríamos a eternidade no inferno para poder sentir a dor que o Senhor Jesus Cristo sentiu na cruz por nós. Mas louvado seja Deus, porque nós nunca saberemos a aflição que é estar debaixo da ira de Deus, da completa ira de Deus. Louvado seja Deus, porque até mesmo Davi, ele não esteve debaixo da ira completa de Deus. Davi, ele experimentou sofrimentos intensos, porque ele era aquele que representava Jesus Cristo diante da sua época no Antigo Testamento. Então ele sofreu as aflições como se fosse o início das aflições de Jesus. E nós, irmãos, sofremos aflições para que o mundo veja que nós não estamos buscando a glória aqui nesse mundo, para que o mundo veja que mesmo debaixo das aflições nós temos um Deus a quem recorrer. E perceba que o Salmo, ele termina com Davi restaurando sua confiança. Ele diz: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Ele diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. E é fantástico, irmãos, porque Deus, ele libertou Davi desse momento de aflição. O Senhor ouviu a oração e no devido tempo ele libertou Davi dessa aflição. E é maravilhoso, irmãos, porque o livro de Hebreus vai dizer que Deus também ouviu a oração de Jesus quando ele orou no Getsemane, porque ele orou aquele que podia consolá-lo, porque ele orou aquele que podia ouvi-lo e tinha poder para restaurá-lo.
E realmente Jesus, ele não foi livrado da morte, mas ele foi ressuscitado de entre os mortos. E todos os inimigos de Jesus foram derrotados quando o Senhor Jesus ressuscitou. A morte, que era o último inimigo a ser vencido, foi vencido na ressurreição de Cristo. Ao terceiro dia, a morte não pôde deter Jesus Cristo, porque Ele é o Rei da Glória, porque Ele é aquele que é o dono da vida. Então, irmãos, até mesmo o Senhor Jesus, Ele foi restaurado. E talvez o Senhor não nos livre de uma aflição, talvez nós morramos em aflição aqui nesse mundo, mas nós temos a esperança que Jesus Cristo teve. Nós temos a esperança de que vamos ressurgir e de que a eternidade com Cristo é melhor do que desfrutarmos de plena paz aqui nesse mundo, de não passarmos por aflições. Veja, porque nós temos a paz com Deus, nós podemos passar por perturbações aqui nessa vida. Que, irmãos, seja coronavírus, seja um problema familiar, seja uma aflição da nossa alma que ninguém consegue nos compreender, seja qualquer outra coisa, nós sabemos que nós nunca seremos completamente abandonados, porque o Senhor Jesus, Ele foi abandonado no nosso lugar. Então nós podemos ter plena certeza de que o Senhor tem poder para nos salvar, de que a salvação de Cristo na cruz, ela se estende a nós, de que se pela fé nos agarrarmos a Ele, que se realmente, irmãos, o nosso coração ele estiver completamente entregue a Cristo, se nas nossas aflições nós podemos morrer para nós mesmos e confiar em Cristo, irmãos, então essas aflições são benéficas a nós, porque todas as coisas estão cooperando para o nosso bem. Irmãos, que nós possamos levar a sério o pecado, que a maior aflição da nossa alma não seja quando nós percamos as coisas aqui nesse mundo, mas seja quando o nosso pecado nos alcançar, seja quando a ira de Deus, quando a disciplina do Senhor estiver sobre a nossa vida. Mas nós sabemos que o completo castigo do Senhor nunca nos alcançará, porque Ele já alcançou a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.